boa noite, saúde a todos, saúde a todos, paz, graça, saúde a todos para os crentes, saúde a todos para os religiosos, e saúde para todos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Também saúde a todos aqueles que ainda não acreditam na palavra de Deus. Então eu estou aqui mais uma vez para que possa compartilhar convosco a palavra de Deus essa tarde. Posso compartilhar com a palavra de Deus convosco essa tarde. Então estou aqui para tratar mais um tema que estou a favor de tratar os assuntos sobre a Bíblia. A tratar sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Estou aqui para tratar os assuntos, para trazer provas que de fato a Bíblia no livro falso. Então já tratei a primeira parte, trouxe as provas que prova que de fato a Bíblia no livro falso, porque já tratei esse assunto na primeira parte. Então hoje quero tratar o assunto na segunda parte. Então na segunda parte quero tratar continuidade de provas, quero trazer provas bíblicas que nos provam que a Bíblia no livro falso. Estarei hoje a defender com bases bíblicas, provas bíblicas. Então nesse assunto penso, quando estou a falar, que prestem muita atenção que vou falar, porque há muitos que acabam dizendo que a Bíblia é um livro falso, é um livro imaginário, é um livro inventado, um livro de história, um livro de filosofia. Então acabamos já frustrados se essa Bíblia se fosse um livro verdadeiro, porque Deus permitiu isso e isso de maldade, muitas coisas. Mas não estou aqui para tratar isso hoje sobre a maldade, estou aqui para provar. Perdão, estou aqui para provar que de fato a Bíblia não é um livro falso. A Bíblia não é um livro falso. Estou a tratar esses temas. Antes de ir avante no tema, então meu nome chama-me Arcélio Covelli. Então não vou estar aqui a mencionar a minha igreja, porque não estou a tratar assuntos da minha igreja. Não estou a tratar assuntos da doutrina da minha igreja. Eu estou a tratar o que está a ver a respeito da minha igreja. Estou aqui a tratar o assunto de propósito de Deus que tem com o homem. Estou a tratar os assuntos que Deus tem propósito com os crentes. Estou a tratar os propósitos de Deus que tem propósito com os religiosos. Estou a tratar os assuntos que Deus tem propósito com os pecadores que não conhecem a palavra de Deus. Então estou aqui para tratar esses assuntos para que possa provar os pecadores que esse livro no livro falso, e também está a provar os religiosos que esse livro no falso, também para que trazer os crentes para que possa crescer no conhecimento da verdade. No livro de Timóteo capítulo 1 versículo 2, Timóteo capítulo 1 versículo 2, capítulo 2 versículo 4 diz que a vontade de Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para que também os crentes cheguem ao conhecimento da verdade, leva ao propósito dos religiosos também para que sejam salvos, porque infelizmente há religiosos que pensam que estão salvos e quando estão salvos, também há pecadores que pensam que essas coisas de Deus não tem nada a ver com eles, então é falso. Então, estou a trazer provas de fato a tratar esse assunto. Uma outra coisa, antes de ir ao avante, peço perdão. Então, uma das carteiras que antes de entrar no assunto que vamos tratar hoje, vou pedir o se inscrever no meu canal para que vocês me façam crescer, para que eu possa crescer. Eu dependo de vocês, estou totalmente na vossa dependência, para que cresça o meu canal, para que o meu canal seja reconhecido como um trabalho que está a ser feito, um trabalho que vale a pena.
Então, porque ser inscrito significa que o trabalho não está a valer a pena, não está a trazer nenhum efeito, não está a trazer nenhum resultado. Então, através de vocês inscritos que faz com que o canal traga os resultados. Então, e outra coisa que peço, colocar vocês likes colocam, me ajuda vocês a expandir o evangelho, por cada vez que colocam like, vocês fazem com que meus vídeos se visualizam. Então, o teu like é a forma de compartilhar. Outra forma também de você fazer com que chegue aos outros, seja alcançado por seu like, para que saiba qual é o propósito de Deus que tem com eles, tanto os crentes, tanto os religiosos, tanto os pecadores. Uma das outras características, sempre digo, quando tens uma dúvida sobre a Bíblia, faça o que é disponível, coloca comentário, estou a favor para responder os comentários. Não importa tu és religioso ou pecador, crente, coloca as questões, estou aqui no assunto, estou aqui para tratar a favor de questões por causa de Deus que tem um propósito contigo. Desculpa. Então, hoje vamos entrar no nosso tema. Então, o tema estamos a tratar o assunto da segunda parte. Então, a segunda parte estamos aqui a tratar o propósito que Deus estamos a tratar tratar o assunto do propósito que é ver com Deus, mas estou a trazer um dos temas que trago provas que a Bíblia não é um livro falso. Então, estou a trazer das provas que isso vai provar com que de fato a Bíblia não é um livro falso. Então, estou a trazer esse assunto, estou a trazer provas bíblicas. Vamos tratar aqui que a Bíblia não é um livro falso. Então, uma das provas que hoje estamos a tratar é a segunda parte. Já temos a primeira parte que tratamos desse assunto. Então, hoje vamos dar continuidade de provas que a Bíblia não é um livro falso. Então, estou aqui para provar às pessoas que essa Bíblia sagrada que usamos, que infelizmente não está escrito aqui, este livro Bíblia Sagrada não é um livro falso. Então, aqui trazer prova para que te prova, porque há muitas ideias de dizer esse livro é um livro falso, é um livro dos homens, muitas ideias de que aquilo acontece lá. Então, muitas questões a respeito desse livro. Então, estou trazer uma das provas para que te prova que a Bíblia é um livro de falso. Desculpe, que a Bíblia não é um livro de falso. Estou aqui a tratar esse assunto convosco para que traga a confirmação de fato. Este livro não é um livro falso, é um livro mal olhado, um livro mal entendido, é um livro de mal interpretação. Então, que infelizmente acabamos nas religiões ter muitos livros, porque esse livro é falso, então outros livros que são verdadeiros, acaba também os crentes, os pecadores que não aceitam a palavra, acabando dizendo que este livro é um dos livros que é para os crentes ou para as pessoas que vão na igreja. Então vamos entrar na matéria, na aula, sobre o assunto que vamos tratar. Antes de entrar na matéria, na aula, gostaria de fazer uma oração. Então, você que ainda não acredita nesses assuntos, ou sabe, não está permitido fechar o sol, não precisa fechar, porque o meu propósito, ou o propósito de Deus colocou é que para que te faça que entenda o propósito de Deus. Como sempre diga que uma pessoa deve procurar entender quando estou a falar, não apenas ouvir. Deixa eu fechar os olhos, faço oração. Pai Santo, estou neste momento, para que neste momento, Senhor, compartilhar o seu propósito na vida de todos. Compartilhar o seu propósito tanto para os crentes. Compartilhar o teu propósito tanto aos religiosos. Compartilhar o teu propósito tanto aos religiosos. Penso segundo a tua graça, que reconheço totalmente se a tua graça nada possa fazer. Penso a tua graça que me conceda, Senhor, e comunhão ao Espírito Santo que possa participar comigo. Comunhão ao Espírito Santo que é mestre, Senhor, que possa me dar revelação para que possa compartilhar a tua palavra.
Que o Espírito Santo possa me trazer as palavras compreensivas, as palavras, Senhor, claras. Palavras, Senhor, claras. Que o Senhor possa permitir, Senhor, por intermédio do Espírito Santo, se manifestar a tua graça nesse mais um dia, compartilhação a tua palavra. Que possa, Senhor, todo aquele que vai escutar, vão compartilhar, que possa abençoar pela tua palavra. Conforme diz, Senhor, pela força, Senhor, pela violência, pelo Espírito Santo. Também reconheço, Senhor, pela minha boca, não posso convencer ninguém se não for pelo Espírito Santo. Somente eu preciso da tua graça que possa compartilhar a tua palavra. Entrego em tudo, Senhor. Manifesta, deve atuar em todos aqueles que vão acompanhar a tua palavra, para que seja glorificado e teu nome seja exaltado, Senhor, que é o único Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor é Deus em todos os momentos. Que o Senhor que tem todo o propósito em nome e sangue de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, desculpe. Então, estou aqui para compartilhar, então, uma das provas bíblicas que trazer, que de fato este livro não é falso. Então, uma das provas para provar que este livro é falso, vou começar nas áreas políticas, que trazer as provas bíblicas que este livro não é falso, que trazem nas áreas políticas. Então, vou abrir o livro de Exódio, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então aqui trazer umas provas na área política, para provar que este livro não é um livro falso. Então vou provar segundo na área política, que isso nos prova na prova. Por que é prova na área política? Para dizer que próprios esses políticos, para criar as regras dos direitos de um cidadão, de ser humano, se basear nesse livro, para que eles coloquem as regras, qual deve ser os direitos do cidadão. Eles partiram desse livro, para que eles consigam ver qual é a necessidade, melhor forma que possamos proteger um cidadão. Eles basearam desse livro. Eles para ver qual é a melhor forma que podemos procurar que um cidadão esteja em segurança. Eles se basearam desse livro. Então, essas coisas que eu vou provar biblicamente que no livro faço para dizer que os políticos partiram do próprio esse livro para tratar os nossos direitos, tanto no Brasil, tanto na América, tanto na Portugal, tanto na França, tanto no Brasil, tanto na Espanha, tanto na África do Sul, tanto em Moçambique, tanto em Angola, tanto em Malawi, tanto em França, tanto em Egito, em todos os países se basearam desse livro. Então vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Aqui estou a falar, a Bíblia no livro de Êxodo nos fala sobre os mandamentos de Deus. Então os políticos, eles não usaram todos os mandamentos, porque os mandamentos, os 10 mandamentos já divididos em duas partes. Está dividido uma parte que diz respeito a Deus, que diz o homem, que diz com Deus, outros mandamentos que diz respeito com o seu próximo. Então os políticos trabalham com as leis que diz ao seu próximo. Não só fala que eles trabalham com as leis que diz respeito com Deus e não. Então porque as leis, 10 mandamentos, foi dividido em duas partes. Um dos mandamentos está relacionado ao homem direto com Deus, e outros mandamentos está relacionado ao homem com o seu próximo. Então, os políticos, para que eles tragam a segurança do ser humano, eles se basearam nas leis que está escrito nesse livro, que é um livro olhado com falso, para que eles possam garantir a segurança do seu próximo. Então, para dizer que essa é uma das provas que estou trazendo esse Bíblia no livro falso. No livro falso. Vamos no Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz assim: Não matarás. Não matarás. Então, os próprios
os próprios políticos, eles vieram para garantir a vida do ser humano, para que o ser humano não perde vida. Eles procuram as melhores coisas, o que podem fazer para a segurança do ser humano. Então eles pegaram esses próprios mandamentos, se encontram nesses dizer, não matarás. É preciso, a lei não permite que possamos matar o ser humano. Não importa é criminoso, não importa é bandido, não importa é violento, não importa viola as regras da Constituição da República, da lei, não importa não cumpre as normas da política, não importa desobedece ao governo, não importa desobedece ao presidente, não importa desobedece à Constituição da República, não importa essa pessoa viola os direitos do humano, quando, por exemplo, diz essa pessoa viola os direitos do humano, por exemplo, matou o seu próximo, mas eles disseram não matarás, porque tiraram nesse livro, era que a necessidade que trabalhamos com essa lei para que possamos proteger a vida de um cidadão. Dá para dizer que este livro não faz por próprios políticos se basearam deste livro para que usassem umas das leis para proteger o seu próximo. Andando a dizer os direitos humanos que eles investiram para que possa entender o melhor estar da vida do humano em segurança. Ele se baseia nesse livro, não que começaram do nada, não que partiu da ideia do homem, ver que a necessidade do homem não pode matar, e se basearam nesse livro. Não que isso apareceu ideia no homem, não que isso apareceu porque o homem tem bom coração, não que isso apareceu porque o homem processa bem, não que isso porque os governantes são inteligentes, os presidentes são inteligentes, são visioneiros. Não, eles vieram nesse livro, vieram com uma necessidade que nós possamos usar essa lei, ou um dos mandamentos diz não matarás. É para dizer que nenhum país que autoriza que alguém deve morrer, porque essas pessoas entenderam a maneira, forma para trazer uma garantia, segurança numa sociedade, no bairro, numa comunidade, no país, tanto estrangeiro, tanto pessoa nacionalidade, é colocar um artigo da lei que diz não matarás. Não matar o teu próximo. Então ele diz assim, não cometer o homicídio, não cometer o homicídio, não assassinar, ou ele diz não tirar a vida do seu próximo, a linguagem mais que nós usamos. Então ele diz um cidadão tem direito à vida. Então, com outras palavras, não tem direito de tirar a vida do seu próximo. Não importa o que faz teu próximo, não importa o que teu próximo cometeu, não importa como errou contigo. Então isso pode dizer, é uma das provas que nos prova que este livro não é um livro falso. É uma das provas que eles próprios tiraram da baseado desse livro. Então é uma das cartas que diz que não matarás. Não matar, não tirar a vida, ou tem direito à vida. Se basear desse um dos mandamentos para observando, essa é uma necessidade que nós possamos usarmos esse um dos mandamentos para que possamos proteger a vida de um cidadão. Ele diz assim, ninguém pode tirar a vida do seu próximo. Então, por isso ele diz: quando tu tirar a vida de um próximo, isso é crime. Porque ele estava baseado nesse versículo que diz: não matarás. Quem mata é responsável pelo crime, porque eles dizem não tirar a vida do seu próximo. Com outras palavras, dizem o seu próximo tem direito à vida. Então é uma das características que nos prova que a Bíblia não é um livro falso, porque eles próprios, os nossos presidentes, é um nível mundial, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, tanto na França, na Espanha, no México. México, vários países, então todos os países tiraram essa lei, essa palavra do mandamento de dizer não matarás. Então ele verá essa palavra possa trazer resultado à sociedade, para se pegaram. Não foi inventado com o homem, não foi criado pela inteligência do ser humano, não, tiraram daqui. Não tem nada a ver com o coração do homem, não. Isso é que eles estudaram, vieram observar a necessidade que nós tiramos esse versículo, trazer como um proveito a respeito dos direitos do cidadão. A você dizer que essa é uma das cartas que nos prova este livro, não é um livro fácil. Eu mencionei o primeiro ponto dos políticos ou dos nossos presidentes do governo que usam um artigo para que mostre que tiraram aqui na Bíblia, que usam seus livros, na sua Constituição, para provar que este livro não é um livro falso.
Segundo ponto, vou falar de segundo um dos mandamentos que ele tiraram para que faça, que tiraram daqui este livro, não livro falso. Éxodo capítulo 20, versículo 14. 14 diz assim. Não, desculpa lá. Versículo 14 não. Eles não falam. Estarei a cometer pecado. Porque o versículo 14 diz assim, não adulterarás. Isso não, na verdade, esses políticos, eles não usam essa lei, o governo usa essa a lei dizendo adulterar. Ele diz assim, pá, se vocês, pá, uma pessoa casar, só que eles, há uma vantagem que fazem, não é? Uma vantagem que eles fazem, se eles não dizem a palavra adulterar, eles não usam essa expressão. Só que eles não aceitam não aceita dois casamentos, um único homem com duas mulheres. Não aceita que um homem pode fazer um casamento civil, colocar aliar-se. Então eles estão a permitir que isso é uma das adultérios para eles. Só eles não usam aquela expressão. O adulterar, só eles dizem para nós não vamos aceitar dois casamentos civis. Para dizer que eles também basearam desse mandamento de ver que há uma necessidade que uma pessoa somente possa oficiar no casamento somente com uma pessoa completa, não há mais outra pessoa. Isso mostrando que eles tiraram da própria que da Bíblia. Que isso versículo 14 também dá para colocar que eles tiraram na Bíblia. Isso é de casamento que eles fazem. É uma necessidade, uma pessoa não parte da ideia deles, não parte da consciência deles, parte porque eles foram estudar a Bíblia, observar a necessidade. Aproveitamos esse versículo, não autorizamos mas casamento dentro de uma relação, duas mulheres, dois homens, se não permitido, isso não é autorizado. Isso é para pessoas, eles não aceitam nosso Estado. Sabemos também outros países não aceitam, fora dos países, isso não aceita, não admite. Para nós provamos que isso é ao nível mundial. Mas que, pá, infelizmente, tem aqueles países que, pá, casamento, porque aqui em Moçambique, por exemplo, se eu caso uma pessoa uma vez, se eu para voltar a casar tem que acabar mais de 10 anos, mesmo que aqueles países que para casamento é como se fosse algo normal. Mas mesmo próprios eles não aceitam que uma pessoa pode, num país, estabelecer uma lei dizer que uma pessoa pode casar duas mulheres, dois homens. Isso não autoriza, porque eles partiram dessa lei dizer não adulterar. Então eles vieram a única forma para que eles impedem, só é que não permite dois casamentos, eles não dizem, não tem o que falar. Por próprio eles não, isso são outras coisas que não posso falar. Mas basear até aqui por ver essa palavra não adulterar. Então se dizer que é uma das provas que nos prova que este livro não é um livro falso. Porque o próprio os nossos políticos para formar-se um casamento baseado desse versículo. Do versículo do capítulo 20, versículo 14. Eles se basearam desse versículo, por isso eles fazem o casamento a fundamental desse versículo. Para dizer, eles não que criaram essa estratégia, ver necessidade disso. É que eles foram ver que esse versículo pode trazer ler numas relações, nos casamentos, dizer vamos lá tirar esse versículo ser o nosso proveito. Essa é uma das carteiras que também que nos prova que de fato este livro não é um livro fácil. Por próprios nossos governos políticos para fazer um casamento se basearam desse versículo, quais são as condições que possam reunir sem criar prejuízos. Então, é que para dizer que tá vendo, é uma das provas, também as provas, é número 2, agora deixar aí número 3. Número 3. Éxodo capítulo 20, versículo 16. 16 diz assim. Versículo 15, desculpa, versículo 15. Versículo 15 diz assim: não furtarás, ou não furtar. Furtar significa não roubar. Então, próprio os políticos vieram, os nossos governos presidentes vieram a uma necessidade para que as pessoas, eles vieram que esse versículo, como diz, não roubar, uma necessidade que podemos estabelecer na Constituição da República, dizer que a pessoa não pode roubar, diz quando você rouba é crime, quando eu roubo meu vizinho é crime, quando eu roubo no seu serviço é crime, tanto que roubo qualquer situação é crime, tanto que roubo meu amigo é crime. Então para dizer que eles chamam-se um crime tudo que levamos do nosso próximo. Então eles vieram aqui para que possamos proteger a segurança do país, o bem-estar, o desenvolvimento do país. É só criar as condições que nós, através de versículo dizer, não pode haver roubos. É preciso também uma pessoa quando rouba, só o próximo é preso, dizer crime. Quando rouba, não é só é preso, dizer crime, tudo esse tipo de coisa. A Bíblia nos prova
nos prova de fato que este livro não é um livro fácil por se basear, eles tiraram essas condições nesse livro para que eles utilizem para a utilidade do povo, para a utilidade de nós, para o benefício para todos. Este livro não faz para os próprios políticos basear dessas regras para que ele formasse as suas leis. Então, as suas leis basearam desse livro do seu próximo. Para se basear desse livro, para mostrar que esse livro não é um livro falso. Não é um livro falso, não é um livro falso. Então, para dizer que ele sempre está a favor baseado desse livro. Se fosse um livro falso, eles não teriam nenhum proveito, eles não usar para mostrar que milhar hoje estamos salvos por causa dos políticos usaram próprias essas leis. Temos proteção da vida por causa dessas leis, temos organização dos lares por causa de usar essas leis, temos organização. Não sofremos, mesmo que sofremos do roubo, mas sempre com essa crime, os ladrões que vão ficar nas cadeias por causa desse livro que tiraram os nossos políticos. Andava dizendo que este livro não faço por próprio os nossos governos para formar as regras de proteger o seu próximo cidadão, se baseia desse livro, para que possa encontrar os nossos direitos. Por exemplo, há coisas que eles não tiraram esse livro, por exemplo, a dar um transporte, não tiraram esse livro, para dar o nosso pão, não tiraram esse livro. Nós estamos falando de defender o nosso próximo, para o nosso bem, o nosso próximo. Então, para ajuda a favor do nosso próximo. Então, eles não admitem para o nosso próximo tirar a vida ao nosso próximo, porque nós, naturalmente, somos maus, naturalmente, nós somos perigosos, naturalmente, somos vingadores, naturalmente, somos péssimos. Por exemplo, a pessoa sempre, quando o sangue está disposto para ter a vida do outro, então os governos vieram a necessidade que estabelece essa lei para que possa proteger a vida de um próximo. Então outros lutam com o instrumento, com katanas, outros até podem levar arma, levar muitas coisas. Então para dizer que este livro é muito mais forma que nos prova que a Bíblia não é um livro fácil, porque todo o benefício nos políticos tiraram desse livro. Outras leis que não tiraram aqui, por exemplo, assinar um contrato na empresa, não tiraram nesse livro. Você não vai dizer que estou dizendo tudo, não é isso. Por exemplo, para você pertencer a uma empresa, não tiraram este livro. Por exemplo, para você, quando termina do contrato intimizar, não tirar neste livro, não estou falando disso. Para você ter o fardamento daquela empresa ou equipamento de complemento, não tirar neste livro. Estou falando dos direitos ao nosso próximo, para que tu esteja seguro em sua vida, esteja seguro no meio da sociedade, proteção à própria vida, esteja seguro no meio dos ladrões, através deste livro, esteja seguro através de prejuízos nos lares, através desse livro. Então, para isso que nos prova de fato, de verdade, este livro não é um livro falso. Pois se fosse livro falso, não teria nenhum proveito os políticos. Não tirar nossos políticos, que você diz que esse livro é livro falso, que próprios políticos tiraram nossos direitos aqui. Que você diz este livro é falso, você hoje tem seus direitos, a sua proteção, a sua vida, você tem garantir a vida, você que não acredita neste livro. Eu estou falando tanto pecador, estou falando tanto religioso, estou falando tanto crente, que você não acredita. Estou dizendo, se você hoje tem a segurança no teu país, tem a segurança na sociedade, que ninguém te tira a vida, que você está livre em termos da proteção da sua vida, é por causa de próprios políticos que tiraram nesse livro, para que proteja a sua vida, e próprios políticos, que os governantes que não acreditam nesse livro, que muito infelizmente não sabem, que tiraram desse livro as leis de aproximação a favor do nosso próximo. Isso aí mesmo. Esse livro não é falso. Porque estou a provar biblicamente que este livro é falso. Porque se fosse falso, já tiraram esses políticos. Se fosse falso, hoje em dia nós estaremos aqui, temos direito à vida, à proteção à vida, nem estaremos aqui a favor, a lutar por nossos ladrões, só para ver este livro, com os políticos que existem. Primeiro foram este livro, a Bíblia Sagrada, de mais de 2000 anos, para mostrando que de fato próprios nossos líderes que nos governam nossos países tiraram desse livro, para dizer que hoje você está seguro no teu país com a vida, ninguém pode tirar a sua vida sem motivo. Se essa pessoa tirar a vida, é um criminoso. Mas está vendo que essa pessoa também vai ter que passar as consequências que tiraram desse livro.
Portanto, os pecadores estamos a discordar com este livro, tanto os religiosos estamos a discordar com este livro. Próprios os crentes acabam a duvidar, não percebem o que é verdade, o que não é verdade. Próprio os políticos acabam não entendendo porque eles só foram feitos leis, mas não sabem que começou onde baseou desse livro. Para que nós tenhamos a segurança do nosso próximo. A segurança do nosso próximo. Através deste livro. Porque qual há uma necessidade que vamos duvidar de dizer este livro é falso? Qual é a necessidade? Continuamos com a mentalidade de dizer este livro é falso. É quando nós estamos a ver que próprios nossos direitos se baseou deste livro. Se baseou desse livro. Nós hoje temos os nossos direitos através que foram estabelecidos pelos governos por intermédio destes livros que tiraram algumas leis aqui. Eu disse não são tudo. Uma das características, eu não vou falar muito, mas deixa ela falar um pouco. Uma das cartas que prova este livro não faço, os próprios nossos governos colocaram dia domingo como dia de descanso por reconhecer neste livro. Isso não vem na mente dos homens para colocar sábado, domingo como dia de descanso, dizer dia domingo no dia de trabalho. Não vem na mente do homem. Ele vem por reconhecer que há necessidade de respeitarmos esse livro. Vamos colocar dia de domingo no sábado. Sabemos que para dia de descanso é sábado. Por que vai dizer? Porque você está a dizer é sábado colocar domingo. Isso aí, vou falar no outro vídeo, vou explicar. Ou se você quer saber porque que foi outra forma de domingo, pode colocar seu comentário, dizer porque então não sabe, porque aqui trata sábado. Porque aqui pusemos no Éxodo, capítulo, deixa lá, capítulo 20, versículo 8, Éxodo, capítulo 22, 4 coisas. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhar 6 dias e nem falar todos os teus trabalhos. Versículo 9. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os dias teu trabalho. Está vendo, não é? Então Deus diz que lembra. Versículo 7 diz assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, próprios nossos políticos, nossos presidentes, os nossos governos vieram que a necessidade de colocar-se o domingo como o dia do Senhor. Mas que não todos que santificam, mas mesmo alguns vão lá na igreja. Lá. Mas eles colocaram essa data por reconhecer essa data, na verdade, merece para o Senhor. Pessoas, eu vou explicar um dia porque transformou sábado para domingo. Porque a pessoa vai dizer que estou falando de sábado porque eles colocaram domingo. É porque domingo é internacional, é dia de descanso para todo mundo, ao nível mundial. Estou a falar aqui, Moçambique, África do Sul, Angola, Espanha, todos temos um único dia, a data específica. Essa dia para ver que a necessidade de se colocar domingo como dia de descanso, o dia de trabalho, como de fora seu trabalho de 6 dias, 7º dia de descanso, é que eles reconheceram que há uma necessidade. Esse dia nós estabelecemos como dia de descanso, estabelecer para que a sua vá na igreja e se reconheceram. Fazer desse livro para colocar o domingo dia de descanso. Eu vou dizer que eles puseram colocar como dia de santificação, não é isso. Mas só dizer que reconhece que uma pessoa deve trabalhar de segunda até sábado. Mesmo que outras pessoas se trabalham de segunda a sexta, não é problema. Mas domingo todas as empresas não se trabalham. Não é? Existem aqueles trabalhos de empresas que trabalham por causa das condições que obrigam a trabalhar. Por exemplo, na área de polícia, por isso tem que trabalhar no domingo. Áreas, por exemplo... A área, por exemplo, de segurança obriga a trabalhar até outras áreas, não é? Então, sim, vou dizer isso. Mas aquele dia foi especializado, colocado para dia de descanso. Trabalho, como Deus disse, que para fará 6 dias de trabalho, 7º dia de descansar. Então, eles para dizer, essa data tiraram aqui mesmo. No dia de descanso do Senhor, sabe que há necessidade. Um trabalhador deve descansar no sábado e domingo. No domingo, desculpa, domingo, vou explicar outros dias isso aí mesmo. Então, tá vendo que isso é a quarta coisa que estou a provar que este livro não é um livro fácil, que próprios políticos, você que é um pecador, não acredita neste livro, você tem domingo, por causa dos próprios políticos que tiraram nesse livro, você é religioso e tem domingo por tirar nesse livro. Não tiraram teu livro.
Só para ver os religiosos, aqueles que não acreditam nesse livro, há de ver que próprio eles não colocaram o dia de descanso do homem no sábado, colocaram no domingo. Porque aqueles conflitos, outros religiosos dizem, não, o sábado deve-se descansar, mas próprio os políticos não colocam sábado para descansar. Se sabemos que, por exemplo, o Estado se trabalha de segunda a sexta, e sábado se trabalha, mas o dia de especialidade que se colocou para dar descanso é domingo. Também o crente que está em dúvida, que não percebe ou precisa crescer no conhecimento da verdade, colocaram o domingo por causa deste livro. O domingo não nasceu em vão. O domingo não veio com a ideia do homem. Então é isso que estou provando, que este livro não é um livro falso. É um livro verdadeiro. Deixarei no segundo passo para depois sair dos políticos e entramos no outro assunto para provar que este livro não é um livro falso. Deixarei número 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando diz não dirás falso testemunho contra o próximo, está dizendo não mente para o teu próximo. É pessoal, você quando por exemplo, você mente para alguém, você por exemplo, comete, chega de exemplo, por exemplo, no serviço, eu começar a falar, mentir para dizer aquela pessoa que fez aquele algo para dar errado, como desculpa, eu corro as consequências de perder uma vaga, tá vendo? Para dizer para eles não concordar com as mentiras, falsificar informação para alguém, mentir para alguém. Então eles também basearam desse livro dizendo a única forma que podemos proteger a pessoa em termos de seu próximo, não permitimos que existem falsos testemunhos, é que não permitimos que a pessoa mente pela pessoa, não permitimos que existem falsas informações, porque quem transmite as falsas informações e vai ser preso, vai ter que responder. Baseada desse livro, que você é pecador, é religioso, você é crente, você usa garantia que ninguém pode estar falando contra ti, pode falsificar contra ti a informação tanto na empresa, tanto na sociedade, tanto em outra área. Quando a pessoa descobre preço, poder falsificar a informação, mentir para ti, dizer você é responsável daquela coisa, assunto. Então, falar que essa pessoa dizer que pá, aquilo ali foi onde votou. Não estou falando da pessoa falsificar para te prejudicar, por exemplo, numa área. Mentir que você não fez dizer, por exemplo, pá, que terminou com esse assunto, por exemplo, dizer para onde está aquele envelope, dizer que o envelope estava a contar fulano de dinheiro. Então significa que eu falsificar a informação quando o envelope não estava a ter fulano, só que era prejudicar. Então eu corro em prejuízo, risco de perder emprego. Então isso vai dizer que essa dizer que não pode a pessoa prejudicar o seu próximo por causa de falsificação de informação. Os próprios nossos políticos tiraram nesse livro, não é um livro falso esse. Por tudo que é falso não tem proveito. Tudo que é fácil não tem proveito. Mas este livro não faço, por isso que eles conseguem usar, porque senão é fácil não ter usado nada, não aproveita nada. Eu falei de conta 5 coisas que provei que este livro são coisas que usam os nossos produtos para o nosso próximo, para mim mesmo, para você acredita e para você que não acredita. Tanto você acredita ou não acredita, mas tiraram esse livro. Por isso eu dizemos que você está vendo, ninguém te mata por qual ninguém te mata, vai ter que esperar na cadeia. Mas que país existe aquelas pessoas de matemática, a pessoa sempre tem que ir na cadeia, por isso já disseram, você tem direito à vida. Não roubar. Por isso que rouba, depois é contra deles, é levado na cadeia, porque já te prejudicou ter roubado. Então são esse tipo de coisas. Tem domingo por causa deles. Só domingo colocaram por causa desse livro. Qual há uma necessidade que possa voltar a duvidar deste livro, dizer é falso? Eu quando provo que estou a reunir as condições claras, práticas. Eu pensei quando eu falo das provas, eu estou a trazer coisas práticas, coisas reais que provas. Não preciso trabalhar em versículo bíblico, não estou a trazer coisas reais que encosta que estou falando. Pessoal, isso é uma necessidade. Deixarei entrar na segunda área para te provar biblicamente que este livro não faz. Já provei por causa dos nossos direitos próximos que se baseia nesses livros. Às vezes igrejas que dizem que nosso livro é fácil, eles não têm essas coisas que eu falei. Não tem assuntos que diz protege o assunto ao próximo a favor de que tirar os nossos políticos, os nossos governos, aos nossos presidentes. Ok, vamos na segunda parte.
a segunda parte que esse livro nos prova que não é um livro fácil. Vamos entrar na área sobre profecias. Vou provar que este livro não faço a favor segundo as profecias. Então, vou falar fatos reais que as profecias foram profetizar com Jesus, que são profecias que estão a se cumprir, são profecias que estamos a vivendo, são profecias que estamos a passar, vamos a profecia, porque esse livro não pode, se falar de uma profecia, se cumpre é que não é falso. Deixa eu entrar. Profecias, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, profecia que se cumpre. Deixa eu ler primeiro. Mateus capítulo 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas isso não é o fim. É Jesus Cristo que profetizou. Estamos a falar de antes de 2000 anos, já que ultrapassou 2000 anos. 2000 anos. Eu não estou falando de 10 anos, de 5 anos, de 12 anos. Estou falando de 2000 anos. E Jesus Cristo profetizou. Dizer que vocês ouvirão guerras, rumores, mas não tenham medo. Ok, não quero saber que é medo. Então quer dizer, são profecias, vocês estão a viver. Hoje em dia só se fala de guerras dos países vizinhos. Hoje em dia só se fala de países dessa mesa de guerras. Então, dizer que esse é um livro que prova que este livro não é um livro fácil, porque Jesus profetizou por 2000 anos atrás, porque agora estamos a viver guerra em guerras. Nações e nações se levantam em guerra, disputa de guerras. Por exemplo, aqui em Moçambique temos a guerra entre o país de Moçambique. Daí Cabo Delgado temos guerra entre lá mesmo. Então, para dizer que isso é uma profecia que está a se cumprir. Então, ele disse não é o fim, mas estamos a vivendo guerra. Então, temos outros países estamos a viver guerra, estamos a ouvir outros países que estão a se preparar para outra guerra, estamos a ouvir outros países agora estão a organizar umas armas perigosas, estamos a ver os Estados Unidos a formar tropas elevadas, estamos a ver a China a formar bombas elevadas. Então, tudo isso é para mostrar que é o tempo da manifestação da guerra que Jesus Cristo falou. Vocês ouvirão guerras e rumores, vocês vão ouvir. É para essa informação hoje aqui estamos a receber informações de anúncio ou das informações que diz respeito a guerras e guerras. Países mais competentes, países mais grandes, países de potências e propensões estão a falar guerra, estamos a anunciar guerra, estamos a ter informações de guerra. Isso é para nos provar que isso é a Bíblia, não é um livro fácil. Pois Jesus não pode profetizar uma coisa não acontecer. Se ele profetizou essa coisa acontecer, ele dirá de fato, esse livro não fácil, é verdadeiro. Você próprio que diz está no país de potência poderoso, não acredita em Deus, porque não acredita em Deus que o próprio teu pai só anuncia guerras. Só país só prepara que informação de guerra para anos que vem. Vemos hoje em dia as pessoas quando vão negociar nos países não se entende só guerra. Depois Jesus diz no fim de tempo vocês ouvirão guerras. Vocês só para ver esse tempo não estamos a ouvir boas notícias, não estamos a ouvir boas informações, estamos a ouvir informações de guerra, estamos a ouvir informações que assustam, estamos a ouvir informações que não contávamos, não esperávamos. Países de potência como os Estados Unidos que esperamos para trazer o desenvolvimento ou para trazer melhores condições, estamos a ouvir próprio está se preparar para a guerra, estão se organizar para a guerra. Rússia é um país mais guerra de potência de armas preparada, também estamos a ouvir que, muitas coisas. China, está vendo? Iraque que estava a lutar. Estamos a ouvir guerras. Jesus diz para vocês nos últimos tempos, vocês ouvirão guerras. De informações só estamos a receber informações de guerras. Estamos a ouvir informações de anunciar guerras. Estamos a ouvir informações de ameaçar em guerras. Então Jesus Cristo diz para no fim do tempo vocês ouvirão isso para dizer que esse livro não é falso.
Porque você vai duvidar de um livro que está a tratar de Janúncio, dizer que vocês ouvirão assuntos de respeito a guerras. Guerras. Deixa lá sobre como hoje vamos falar sobre terremotos, fomes. Então, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 24, versículo 7. É necessário que tais coisas aconteçam. Versículo 7, desculpa. Nação se levanta contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Espera. Nação se levanta contra nação. Países se levantam em países entre guerras, e reinos se levantam governo, e reinos se levantam reinos que são presidentes, são governos, são políticos, está se levantando contra eles. Até que a profecia está se cumprir, estamos a viver isso e vemos países se levantam dos países, dizem que são países amigáveis, pelo contrário, está se levantar para lutar, para criar guerra, para criar conflito. Dizem que são governos, são os presidentes unidos, está se levantar para se levantar, se ameaçar, se levantar para se fazer promessa de ataque, muitas coisas para se atacar. Fazer que a profecia Jesus que falou, estamos a viver, está a se cumprir, vai se mostrar que esse livro não é um livro falso, é um livro verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada. Versículo 7. Desculpa, 7. Nação se levanta contra nação, reino contra reino. Onde que eu quero? Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Tá vendo? A profecia está a se cumprir. Haverá fome e terremotos. Deixa eu falar um pouco dos terremotos. Terremotos. Quantos terremotos já sofremos? Terremotos que já matou. Aconteceu na Turquia e Síria, já matou volta 1.200 mil mortos, 1.200.000 pessoas já morreram, milhares foram feridas na Turquia e na Síria, então através de terremotos. Então, terremotos que já estão a acontecer. Então, no Japão também já aconteceu terremotos, na China já aconteceu terremotos. Aí já aconteceu terremotos, então significa que estamos a viver países com terremotos. Os países que construíram prédios, pilares seguros, construíram países fortes, que construíram países com pilares que seguraram o país, mas chega o terremoto e bate aqueles prédios para dizer que isso está a se cumprir. Diz haverá terremoto e terremoto. Os países que são fortes por construção, os países da Europa, os países asiáticos e construção da Europa, mas ele a terremoto está a bater para Jesus mostrar, dizer que haverá tempo de terremoto, isso está a se cumprir a profecia que Jesus falou. Então este livro não é um livro falso. Mesmo aqui, se encontrou terremotos, por exemplo, Japão destruiu tsunami. Mesmo aqui, em Moçambique já aconteceu terremoto em província de Sofala, que foi ciclone Idai, destruiu tudo o que estava lá. Um terremoto, como se chama? O terremoto não somente bateu no chão, que destrou, que pode usar um vento, pode usar muitas coisas para bater, partir. Então, Fred Idai, muitas coisas. Então, para mostrar que o vento forte acontece, vem bater no chão, partes, prédios, dos pés dos ouvidos. Então, dizer que estamos a viver de terremotos que voltam a matar 300 mil na Turquia, na Haiti. Então, mostrando que esse livro está a se cumprir. Vários países estão a viver terremotos. Então, você que, por exemplo, conhece os países, quais são esses já sofreram terremoto de uma forma inexplicável, pode colocar no comentário. Dizer, país já sofreu terremoto, país esse terremoto. Você que não acredita, mas está a viver terremoto, já viu o terremoto, está a destruir milhares de coisas. Então, qual é a coisa? Você pode duvidar neste livro, dizer este livro é um fácil quando todos os terremotos acontecem, não acontece por causa do homem, não acontece por causa da visão do homem, acontece por causa da profecia de Jesus. Jesus profetizou. Pessoa mesmo construir como é uma profecia que professou Jesus. Para mostrar esse livro não faz. Por isso, quando o terremoto acontece neste país, mas
mas que nós confiamos na construção mais pesada, é lá onde vai bater terremoto para nos provar, sabe que bateu tudo só isso para nos provar que é um descumprimento de profecia, porque ao dizer que para outros países não está batendo, porque são fracos, se caísse os países fracos, são fracos, não têm condição na construção, não são bons construir casas, mas para mostrando que profecia está a se cumprir, terremotos. Então, qual é a necessidade que possamos duvidar desse livro, que é um livro fácil? Estou falando das profecias que estão a se cumprir. Vou falar das profecias que estão a acontecer. E já estouram muitos. Deixa ela falar aqui. Deixa ela ver. Deixa ela falar aí, essa parte, a última parte, que é falar sobre os profetas. Deixa eu ler. Mateus capítulo 24, versículo 5, que é falar um pouco sobre os profetas. Mateus 24, versículo... Isso para mostrar que esse livro não é falso. Talvez explica o que é profeta, o que não é profeta, não é isso. Talvez que para falar provas que esse livro não é um livro falso. Número 3, isso aí, nas provas das profecias. Eu falei de outras coisas, Jesus Cristo, que é só estou falando das coisas que estão acontecendo, que estão provadas biblicamente. E Mateus 24, versículo 5, diz essa palavra de Deus. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Mas onde que eu quero que... Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Está vendo? A Bíblia diz, pois muitos virão em meu nome e enganarão muitos. Está vendo? Jesus disse que muitos virão em meu nome. Quando as igrejas hoje em dia estão a existir desses falsos profetas que surgiram hoje em dia, a mão de Deus está nessa igreja. Jesus está aqui. Nós que operamos milagres. Nós que curamos em nome de Jesus. Nós que temos o evangelho puro. Nós temos verdadeiro evangelho. Nós temos as revelações em nome de Jesus. Nós recebemos as mensagens em nome de Jesus. Eu posso estar aqui a mencionar das igrejas. Essas igrejas estão a usar o nome de Jesus em vão, vieram o nome de Jesus, estão a enganar muitas mulheres, já só estão a ser enganadas, a ser desviados com essas falsas profecias, com esses profetas que vieram em nome de Jesus. Essa cura é em nome de Jesus, esse milagre é falso em nome de Jesus. Você quer receber a profecia agora em nome de Jesus. Está vendo? Jesus disse, muitos virão em meu nome. Quantos profetas agora estão a vir em nome de Jesus? Quantos profetas agora estão a se titular como autoridade em nome de Jesus? Quantos profetas estão a se usar a autoridade como se fosse de Jesus? Quantos profetas como se estão falando para são enviados de Deus? Por exemplo, há um profeta que eu falei, que o Filipe dizer que eu sou enviado. Mas aqui estamos a falar de pessoas que vêm em nome de Jesus, vêm nos enganar com o nome de Jesus, vêm se falsificar com o nome de Jesus, vêm fingir em nome de Jesus, vêm usar o nome de Jesus para nos estampar. Não estamos a falar daquelas religiões que não acreditam em Jesus, nós estamos a falar dessas igrejas que acreditam em nome de Jesus, mas vêm aí detrás desses profetas a usar o nome de Jesus. Eles... Quando as pessoas estão a entender que o nome de Jesus tem como para manipular as pessoas. Então as pessoas como aqueles que acreditam em Jesus serão mais fácil manipulados. Aqui sou Jesus, me enviou. Desculpa, aqui sou enviado de Jesus. Eu vim fazer a obra de Jesus. Sou profeta levantado, sou homem levantado, sou pregador levantado. Eu sou ungido. Eu opero milagre, eu opero com... Não só dizer milagre não verdadeiro, não verdadeiro, não é isso. Não dizer, muitos estão a vir agora enganar as pessoas em nome de Jesus. É Jesus que me mandou para te falar essa revelação. É Jesus que me mandou para te dar essa mensagem. É Jesus que me mandou para falar o que está acontecendo na sua vida. É Jesus Cristo que me mandou que vai acontecer algo na sua vida. É Jesus que me mandou essa coisa estar diferente. Tá vendo?
Não quero mencionar os nomes aqui, não estou para tratar esse assunto hoje. Estou aqui para tratando de fato que este livro não faço. Quantos milhares, até os próprios crentes estão nessas igrejas serem enganados com esses profetas. Esses. Vem em nome de Jesus, prega em nome de Jesus, em nome de Jesus, se tutura em nome de Jesus. Estão sendo enganados. Eles pensam que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, por ter ouvido alguém falar em nome de Jesus. Então, para provar que este livro não faço. Quando as pessoas estão rodeadas, aqueles crentes que já primeiro têm noção da verdade, já estão percebendo que de fato está a acontecer. Estamos a viver, muita pessoa a vir em nome de Jesus, a usar, quando dizer vir em nome de Jesus, estamos a vir as igrejas a usar o nome de Jesus como manipulação. Então, esse livro está se cumprindo. Jesus diz que muitos virão em meu nome. Agora, Jesus diz que não tenham medo, mas não quero para aquela parte que não tem medo. Quer dizer que quando as pessoas estão a ouvir agora, a usar o nome de Jesus, desculpa, quando as pessoas estão a se levantar nessa geração em nome de Jesus, quantas pessoas estão trabalhando nessa geração faz profeta em nome de Jesus? Não estou a dizer todos que pregam em nome de Jesus são falsos, não. Mas a maioria dos falsos que usam o nome de Jesus, a maioria já não tem evangelho. Quando digo não tem evangelho, não tem pregação, não tem palavra. Quando fala palavra pregação, eles sempre vão estar aí para ouvir profetizar. Eles não têm pregação bíblica, não tem mensagem bíblica, não tem exposição bíblica, não tem pregação tópico bíblico, não tem pregação textual ou não tem uma pregação a favor de Deus. Para nos mostrando que esse, eu estou a ver em nome de Jesus. Gostei errado. Desculpa, está a usar o nome de Jesus. Mas essas profecias estão a se cumprir. Estamos a vivendo. Então, se está a se cumprir, que esse livro não é falso. Como vai ser falso um livro que está a se cumprir Jesus, tudo que profetizou? Porque Jesus que já profetizou, já falou. Não tem como para ser falso esse livro. Se Jesus profetizou, está acontecendo. Por se fosse falso, não ia acontecer. Assim que está acontecendo, significa não falso. Porque como vai dizer esse livro é falso? Você está contando os profetas. Estou a ver para explicar o que de professor, estou a ver para provar esse livro não é um livro falso. Estou baseado nos profetas. Já está contando os profetas. Versículo 11. Mateus 24, versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. E numerosos falsos profetas aparecerão e enganarão muitos. Está a se cumprir esse livro para mostrar que este livro não é um livro falso. Pensa agora está cheio de falsos profetas. Ou deixar de dar exemplo. Agora está cheio de mais número de profetas do que o antigo, para você perceber. Você pode ainda estar naquele estilo e não saber diferenciar o falso profeta verdadeiro, isso não tem problema. Mas vamos dizer, estamos a dizer, nos séculos atrás, não havia muitos profetas, a maioria número do que os pastores, do que os líderes. Mas hoje em dia tem um número mais de profetas do que os líderes. Quando eu falo de pastores, e até vou falar dos pastores, não, vou dar exemplo dos pastores. Os líderes pastorais. Mas agora já o número de profetas são maiores. Para cada um hoje em dia abre igreja é profeta. Cada um abre igreja é profeta. Cada um deles chama a igreja, Deus me deu dó de profeta. Então estamos a dizer que a maioria das congregações está cheia de profeta. Não precisa descobrir, faça, não fala. É só calcular. No teu país, qual o número estão hoje em dia? É dos profetas ou dos líderes? Adivinha que são dos profetas. Então isso para nos provar que de fato a Bíblia diz que o número surgirão, desculpa ver bem, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muito. Então a maior número agora já o número dos profetas são maior, grande, tem maior número, tem maior tamanho dos profetas, que não entendo a partir de 2000 para cá os profetas hoje em dia parece tirar um curso. Então está a se cumprir profeta, pessoal, gente, estamos a ver profeta. Cada dia que passamos, estamos a ver, em vez de se levantar, uma pessoa diz, homem de Deus, só levanta e dizer, sou profeta de Deus.
Porque a pessoa não vai dizer o profeta, que não vai dizer só o profeta de Deus. Então, você só por ver que agora temos maior número de profetas, o tamanho é grande, ou cada vez cresce os profetas, ou cada vez surge profeta, ou cada vez eles são ungidos, os homens de Deus que são profetas. Então está a se cumprir, se essa Bíblia está a se cumprir, como é que tu vai dizer esse livro é falso? Porque o tamanho dos profetas, eu estou falando, há igrejas que são falsos e não tem nada de profeta, mas estou falando dos profetas somente. E também só que é para você dizer, para distinguir quem faz profeta, é para olhar os números pelo menos. Olha, por exemplo, dias atrás, 2000 para trás e 2000 para frente, quantas mais pessoas que são profetas? Olha, mais pessoas que se titulam ou se consagram são mais profetas do que homens simples. Qual foi sempre dizer que a pessoa quer ser pastor, quer ser evangelista, muitas coisas. Não é isso, só profeta todos. Então esse livro está a se cumprir. Então como é que nós vamos dizer esse livro é falso é quando está a se cumprir? É para dizer esses pecadores, para dizer os religiosos, também os crentes que duvidam da palavra de Deus. Como é que esse livro é falso? Olha os religiosos. Qual é o vosso livro que fala dos falsos profetas? Não existe. Estou falando dos religiosos que não tem a Bíblia, não usa a Bíblia Sagrada. Vamos lá ver os pecadores. Qual o livro que os homens que escreveram, como Bing Bang, se não estou enganado, isso aí mesmo. E dizem que esse livro é do livro não de Deus, porque a terra surgiu. Qual é o vosso livro que fala dos temas que estamos a acontecer? Porque esses tipos de homens só sabem defender o passado, mas não conseguem prever o futuro. O que eles falaram do futuro? Está a ver? Próprios crentes têm que perceber. Porque os crentes têm tudo. As coisas para todo é homem de Deus. É homem de Deus. É homem de Deus. Tudo é homem de Deus. Para se levantar só homem de Deus. Glória a Deus. Porque ela crente esse tipo de profeta que diz que é homem de Deus. Quando é que ele já te pregaram a verdade no meio desse homem de Deus? Para a verdade te prega, só te prega da prosperidade, te prega da solução, te prega a solução dos problemas, te prega do sucesso, te prega de prosperidade, te prega de visão, te prega você a sobressair na vida. Só esse que surgiram, faz profeta, vai te enganar em nome de Jesus. Diz que enganarão muitos. Te prega, Deus ouviu tua oração. Te prega, Deus te viu no quarto, você a chorar. Te prega, Deus está a entender a tua situação. Te prega, Deus conhece a tua dor. Te conhece, Deus está a te ver. Te prega, você não cauda. Te prega, Deus está a ver a tua situação. É só observar crente, porque está sendo enganado crente, por causa disso, mas seremos enganados. Então para dizer que a Bíblia é um livro verdadeiro, crentes, e esse não é nada para que possa duvidar. Para de fé sem provas, pá. Fé tem que ter bases. Fé sem bases, isso é perigoso. Então são essas questões, quais são que nós possamos duvidar desse livro, dizer fácil quando a questão trazer provas bíblicas, dizer coisas falhas, são coisas que estamos a viver. São coisas que estamos a passar, são coisas que estamos a ver com o próprio nossos olhos, são coisas que próprio, vocês são pecadores, vocês livros não chegam a dar prova, desculpa, vocês que não acreditam nesse livro bíblico, são pecadores, que vocês livros não falam de nos prever futuro. Estou falando do que estamos a viver, não estou a dizer que Jesus disse vamos viver, estou falando do que estamos a viver, porque tem coisas ainda vamos passar, mas não preciso falar. São esse tipo de questões. Deixa eu terminar o último versículo, ainda nos profetas aqui, porque terminar com isso aqui. O versículo 24, diz assim. Mateus 22, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão grandes sinais, milagres, para, se possível, enganar até aos eleitos de Deus. Está a ver? Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que operarão milagres e sinais até enganará aos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, estamos a falar dos escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, estamos a falar dos cristãos. Os cristãos, estamos a falar de pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, serão enganados. Precisa dizer também se Deus tem um propósito, os próprios cristãos estão nessas migas igrejas.
Vão naquela igreja de milagre. Vem naquela igreja que faz sinais. Aquela igreja é fogo, nada falta milagre. Aquela igreja é fogo, nada falta. Ei, você lá vê uma forma tremenda. Não só já falei, acredito muito no milagre, acredito muito na libertação. Mas estou dizer, é simples. A pessoa não quer falar isso de falso profeta, isso aí mesmo. Todo tipo que é falso profeta não tem a palavra para pregar ao povo. Na sua boca só existe profeta. Profetizar! Quando chega no púlpito, hoje é hoje. Vai ver o Deus falar. Vai ver Deus ver. Mas o Deus nem fala que Deus vai falar. Vai ver Deus responder a todos os problemas. Mas o Deus nem diz que Deus vai responder a todos os problemas. Porque a pregação tem que partir do versículo que está a tratar. Se eu estou fora do versículo, isso já não é pregação bíblica, isso não é pregação que vem de Deus, não é mensagem que receber a revelação. Como eu disse que trazer provas bíblicas, que depois começar a falar minhas ideias, isso não tem nada a ver com provas bíblicas, isso não te tratei provas aqui. Então diz que enganaram muitos eleitos, são profecias a se cumprir isso. Uma das coisas que estou trazer para que provasse. Todo mundo que leva as pessoas a dizer que a Bíblia é falso. Porque quando dizem que a Bíblia é falso, estamos a ser perecendo, estamos a ser perdidos, estamos a ir longe. Então essa é uma das carteiras que eu estou trazendo provas bíblicas. Este livro não é um livro falso. Não é um livro falso. 24, não é? Então, veja que eu vos avisei antecipadamente. Ele diz que, veja que eu já avisei antecipadamente, eu estava já a adiantar, antes de chegasse lá, estava já a antecipar o que vai acontecer futuramente. São provas bíblicas isso. Uai, que vamos duvidar disso e dizer que esse livro é falso. Então, eu só aquelas coisas que Deus tem um propósito com o crente. Tem um propósito com o crente para que o crente não seja enganados. Porque eles estão provados biblicamente para que não seja enganado e para que não duvida desse livro. Eu falo dos religiosos que também eles são enganados com os seus livros das suas igrejas. Livros das suas igrejas são enganados. Ele diz, os não façam esse livro, os livros de não são falsos. Eu estou falando quando estamos a viver, se eu falei aqui na Bíblia, eu falei na área política e falo na área tempos, agora estamos a viver, que é profecia bíblica. É profecia desse livro que dissemos que é falso. Como é que esse livro é falso a se cumprir tudo que Jesus profetizou? Será algo estranho. Se você tem um livro que fala das profecias, que prova estamos a viver, tem um livro que é contra a Bíblia Sagrada, faz nos comentários. Você pode ser aí no meu livro, será que pode haver um problema? Porque se o teu livro é contra a Bíblia, mas o teu livro existe profecia que falei que está a se cumprir, ou tem outras coisas que está a se cumprir que eu não conheço, mas está contra a sua Bíblia. Temos que aí, você fala para conseguirmos analisar qual o livro está certo. Porque eu já falei, eu não baseio da fé sem provas, pelo menos eu. Eu não sou desses que querem dizer para só ter fé tudo. Ei, fé sem provas. Bom Deus, eu tenho fé, depois eu no inferno. E já dei vários exemplos, aqui há muitos líderes aqui. Já morreram por usar a fé, sem procurar as bases, entender. Morreram, quer fazer jejum de 40 dias, sou espiritual, sou power forte, eu sou com Deus, tenho fé. Não funciona assim. Temos que trazer base, fundamento e provas. Por isso é isso que estou trazendo, compartilhar contigo. Sei que é pecador. Para que saiba tudo, estou tratando que Deus tem um propósito contigo. Para que saiba, este livro não faço, porque Deus se revela seu propósito através deste livro. Por Deus nos prova, nos mostra qual é o propósito dele que tem conosco através desse livro. Também os religiosos, para que nos mostre a Deus qual é o propósito que tem conosco através desse livro. Perdão, desculpa.
Por você religioso sabe, tem um livro contra o livro sagrado. A Bíblia sabe que esse livro tem não está reunir as condições. Porque não vai existir livro dizer esse livro teu fala desse, aquele livro fala de Deus, então o livro está errado, porque não pode contradizer. Já vejo uma pessoa, por exemplo, escrever da minha história e outra pessoa escreve, duas pessoas escrevem a minha história, mas um contradiz um outro. Por isso, uma pessoa fala da minha vida a respeito da história que não foi escrever, outra escrever, tem que ser um contradiz um outro, o outro também contradiz. Agora temos que ver quem está certo é duas pessoas. Uma pessoa está a falar a verdade, uma respeito a outra pessoa está a falsificar a minha verdade. Não pode os dois contradizer um outro. Quando estão em um código, isso não funciona. E também em Deus não pode existir milhares de livros, os livros, esses que dizem é Bíblia, não sei o que é o Corão, o que é mais contradiz, é todos os livros. Tem que haver um único livro que prova, de fato, este livro é verdadeiro, não falso. Mas para que nos prova, também queremos provas. Porque tudo se baseia nas provas, como estou falando aqui nas provas. Não vamos lá deixar esse espírito dizer tudo isso, cada um acreditar no que quer, porque um dia vais para onde que tu não sabes. É como você viver em teu país, você não procurar conhecer os teus direitos, dizer para cada um faz o que entende, um dia vai ser preso por coisas que não sabe, não tem noção. Faz o coração que te diz, isso aí não existe, isso aí. Isso aqui não se baseia em sentimentos, se baseia nas verdadeiras, profundas palavras bíblicas, ou na verdadeira que nos prova. Isso é isso aí mesmo. Temos que refletir, temos que analisar. Vamos refletir junto, pecadores. Quando uso a palavra pecadores, estou a dizer que são aqueles que ainda não aceitam Jesus como Senhor Salvador, que ainda não acreditam nesse livro. Ou que esse livro como falso, quando diz são pecadores, significa que estão perdidos. Quando estão perdidos, significa que estão longe da verdade. Quando estão perdidos, significa que estão contra a verdade. Vamos refletir, vamos sentar analisar, vamos observar. Próprios religiosos que dizem vocês livres são de verdade, vamos refletir, vamos analisar. A pessoa disse aqui, não vou falar da minha igreja, porque a pessoa vai dizer, estou querendo puxar as pessoas da minha igreja, eu estou aqui para tratar de assuntos que diz a respeito da tua alma. Porque a verdade revelada não se encontra na minha igreja, a verdade revelada se encontra nesse livro. As provas que te provei que este livro não faço, não provei através da minha igreja, provei através deste livro. Porque o importante é a tua alma, o importante é você, o importante não onde você congrega. Diz que eu tenho que zelar onde congrego. Pá. Se você fala isso aí contra a minha igreja, você está falando contra como fala isso contra mim, isso aí não vai estar a ajudar em nada. Porque o importante tem que se preocupar com a sua vida, que é individual, no dia do julgamento, cada um responderá pessoalmente. Após o julgamento, estamos a ir diante do trono de Deus para prestarmos as contas para o dia. Deus não vai perguntar à tua igreja, ali um congrega, vai perguntar à tua pessoalmente. Então são essas coisas que temos que refletir, analisar a favor da nossa vida. Não existe a coisa mais que é prioridade acima da nossa alma. A nossa alma é prioridade acima de todas as coisas. Nós temos que zelar da importância à alma. Porque nós podemos fazer tudo na terra, mas não esquece que a alma, quando morre, não termina aqui como o corpo apodrece. Vai lá para prestar contas. Vai prestar contas sem ter feito nada. A tua alma, sem ter valorizado a sua alma. Então, só esse tipo de coisa, vamos refletir. A pessoa dizer que procura entender, não só que acredita logo, não, porque isso ainda estará trabalhando. Prefiro até acabar um ano a trabalhar contigo, mas já saber que está procurando entender do que dizer hoje. Aí você ei, valeu, graças a Deus. Porque quero fazer alguém que entenda o propósito de Deus. Porque é Deus que tem propósito contigo, é a pessoa que tem propósito contigo, após da sua morte e dá para lá, ser transferido depois do julgamento. É essa pessoa que vai te julgar. Esse livro não é um livro fácil, são provas que eu trouxe aqui. Que se baseia nesse livro, coisa que estamos a viver, que se baseia nesse livro. São provas claras que eu provei. Vamos refletir para o nosso bem-estar. Vamos refletir para uma vantagem para nós, porque isso aí é a coisa que vamos ajudar a valorizar.
Já falei, não estou aqui para te convencer e fazer coisas para engraçar. Eu disse, se tem dúvida, coloca os comentários. Estaremos a tratar esse assunto. Mas eu estou a favor da sua vida por causa do propósito de Deus que tem contigo. Que tem contigo tanto o religioso, tanto o pecador e tanto o crente. Estou a favor que diz a vosso respeito. Vamos refletir. Vamos refletir. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito muito importante para todos nós nos encontramos na face da terra. Deus propósito para que todos chegamos na salvação. Porque podemos todos pensar que estamos salvos quando estamos salvos. Porque quando nós estamos numa religião falsa, fica sabendo que estamos salvos. Quando nós ainda não acreditamos nas coisas, fica sabendo que não estamos salvos. Nós somos crentes que ainda podemos ser salvos, mas ainda não chegamos no conhecimento da verdade. Se ainda não entendemos as coisas decisivas, ainda não chegamos no conhecimento da verdade. Há uma necessidade que possamos refletir. Há uma necessidade de devemos olhar a nós mesmos, observar a nós mesmos. Então trago prova que este livro, no livro fácil, reflete sobre assuntos que tratei. Tem dúvida, faz questões, faz comentários. Minha prioridade que eu penso, primeiro que estou a pedir a ti, da minha parte, que estou a pedir a ti através do meu favor, penso que pelo menos não seja ignorante. Ignorante quer dizer dúvida, questiona. Mas longe de entendimento, me questiona, faz comentários. Esse passou o bem-estar. Por Deus, Ele, ainda quando estás vivo, ainda está aqui na terra, Ele se preocupa com o teu por cada propósito, minuto e segundo. Que Deus possa nos abençoar vocês todos. Que Deus possa os abençoar. Que digo, muito obrigado por todos. Que tchau, Deus te abençoe.